Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem bem forte do Evangelho e ver como a vida de um santo incrível, São Domingos, ilumina essa mensagem de um jeito, uau, extraordinário. Ok, vamos lá. A liturgia de hoje nos confronta com essas palavras que são bem radicais de Jesus. E a gente percebe logo de cara que não é um convite qualquer, suave. É uma condição, sabe? É quase um pré-requisito para quem quer seguir ele de verdade. Então, essa é a condição para seguir Cristo. Mas na prática, o que isso realmente significa no nosso dia a dia? Fica claro que não é para ser um caminho fácil, mas a promessa por trás dele é que é ali que a gente encontra a vida de verdade. Olha, renunciar a si mesmo nessa visão vai muito além de só largar os pecados. A ideia aqui é mais profunda. É sobre deixar para trás os nossos próprios projetos, nossos desejos, mesmo que eles sejam bons, se eles estiverem no caminho de seguir Jesus mais de perto. É uma entrega total que te prepara para o que vem depois. E aqui está o ponto principal. A renúncia não é se colocar para baixo, se anular. É uma troca de vontades, feita por amor. E a cruz? Bom, não é sair por aí procurando o sofrimento. É aceitar os perrengues e desafios que vêm quando a gente decide ser fiel a esse amor. A grande diferença é que você enfrenta isso com ele, não sozinho. E para a gente entender isso na prática, não tem exemplo melhor. Vamos dar uma olhada na vida de um homem que viveu esse chamado assim, no limite, São Domingos de Gusmão. Se a gente olha a linha do tempo da vida de Domingos, parece uma jornada constante de se perder por causa de Cristo e dos outros. Desde jovem, as atitudes dele já mostravam uma convicção muito forte de que a caridade valia muito mais que os bens materiais ou os projetos pessoais dele. E essa frase dele, nossa, ela diz tudo. Para Domingos, que amava estudar, os livros dele, que eram caríssimos na época, eram um tesouro. Mas ele olhou para a realidade e entendeu que o amor ao próximo, a caridade, era infinitamente mais valiosa. Ele literalmente trocou o que era precioso para ele pelo bem dos outros. E como o Evangelho fala em tomar a cruz de São Domingos teve um nome bem específico. Foi a heresia cátara, que estava simplesmente devastando a fé das pessoas no sul da França. Pensa só no perigo disso. Por fora, os pregadores cátaros pareciam verdadeiros santos. Eles viviam uma pobreza extrema, faziam penitências rigorosas, eram super carismáticos e atraíam muita gente. O problema estava na raiz da crença deles. E é aqui que a gente pega o pulo do gato do engano. Os cátaros faziam coisas que pareciam boas, como a penitência, mas a motivação era toda errada. A base de tudo era o ódio. Ódio à criação de Deus, ódio ao corpo, ódio à matéria. No fundo, era um caminho de morte, só que com uma fantasia de santidade por cima. Diante de um desafio tão grande e vendo que seus esforços davam pouco resultado, a tradição conta que Domingos se sentiu completamente impotente. E o que ele fez? Recorreu à fé, com muito mais oração, muito mais penitência, buscando uma resposta do céu. E é aqui que a história fica fascinante. No meio dessa luta toda, a tradição diz que a Virgem Maria apareceu para ele. E ela não deu um plano estratégico super complexo. Ela deu uma ferramenta de oração simples, mas extremamente poderosa. O rosário. E o método que ela teria ensinado era simplesmente genial. Era uma combinação perfeita. De um lado, pregar a palavra, os mistérios da vida de Cristo, para iluminar a cabeça das pessoas, e do outro, rezar o rosário, que, segundo a fé, é o que alcança a graça para tocar o coração. E o poder dessa oração, segundo os relatos, se manifestou de um jeito chocante, para dizer o mínimo, lá na cidade de Carcassona. Olha que história impressionante. Conta-se que um homem que tirava sarro dos 15 mistérios do Rosário acabou sendo possuído. E aí, chamaram São Domingos para fazer um exorcismo público. E aí que, nessa história do exorcismo, o próprio demônio teria sido forçado a confessar o poder de Maria e do Rosário. Ele teria gritado que Domingos era quem ele mais odiava, porque ele pregava o rosário. E o motivo era a Virgem Maria que, com essa oração, roubava as almas dele. Quer dizer, o próprio inimigo atestando a eficácia da coisa. Então, vamos amarrar tudo isso.
A vida de São Domingos mostra pra gente, de um jeito muito real, como aquele evangelho do começo pode ser um verdadeiro mapa pra gente encontrar a felicidade e o sentido da vida. E essa frase resume a lógica por trás de toda essa renúncia. É a ideia de trocar aquilo que é temporário, que passa, por aquilo que, na fé, dura para sempre, a nossa alma. Jesus joga essa pergunta no nosso colo. E dentro da lógica cristã, não tem nem o que pensar. A alma vale mais do que tudo que existe no mundo. Porque o valor dela é medido pelo preço que foi pago por ela, o sacrifício de Cristo. Então, o que a gente pode tirar da vida de São Domingos hoje? Ele deixa um guia prático, sabe? Mostrando que a cruz é fidelidade, que a oração como o rosário nos dá força e que a gente encontra a vida de verdade quando se doa. E o mais importante, que ensinar a fé com amor e clareza pode mudar o mundo. E no fim, a pergunta que fica é essa, para cada um de nós. É um convite para a gente olhar para a nossa própria vida com esse evangelho radical na mão. O que você, o que eu, o que nós estamos dispostos a perder, a entregar, para ganhar aquilo que realmente importa.